Sinta a presença de Deus. Esta é a Assembleia de Deus. Este é o povo pentecostal. Aleluia. Aleluia. Sem a presença dele não dá. Não dê um passo sem a presença dele. Não saia de casa sem a presença dele. Aleluia. Oh, glória a Deus. Que bênção, que bênção. A paz do Senhor, amada igreja. Pegue a sua Bíblia, por favor. Abra no Evangelho de João. Glória a Deus. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Há uma atmosfera gostosa aqui em nosso meio. Há uma nuvem baixinha de glória. Deixa o Espírito Santo te envolver. Deixa ele te envolver. Aleluia. Seja renovada nesta manhã, nesta noite. Seja renovado nesta noite. Oh, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 6. Aleluia. Glória a Deus. Versículo de número 25 em diante. Aliás, vamos ler do versículo de número 22. No dia seguinte, João capítulo 6, 22. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos, tendo eles partido sozinho. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido o pão, depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum, à procura de Jesus. E tendo Jesus encontrado no outro lado do mar, lhes perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, ao qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus então lhe respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Amém, irmãos? Curve a sua cabeça. Querido Deus, estamos diante da Tua presença, Senhor. Como é bom estarmos aqui nesta noite para adorarmos e entregarmos o nosso culto ao Senhor. Obrigado, Senhor, por esta tão grande oportunidade. Nós te pedimos que Tu continue falando aos nossos corações e ministrando as nossas vidas, Pai, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Sente glorificando, sente adorando o nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Esta é uma passagem muito conhecida, né, de todos os leitores da Bíblia, e é uma passagem do capítulo de número 6, que fala de 2 milagres, ou 2 sinais que aconteceram antes desse texto que nós acabamos de ler. Jesus havia multiplicado, né, os pães e peixes, e também Jesus havia caminhado por cima do mar. 2 grandes feitos do nosso mestre, e a multidão, diante desses 2 grandes feitos, resolveu, né, estar buscando a Jesus. Só que esta busca, né, por Jesus não era uma busca por Jesus em si, mas pela comida
né, que Jesus estava dando aquelas pessoas que estavam ali lhe buscando naquele episódio, ou nesse texto que nós estamos aqui trazendo para os irmãos. E eles vão buscar ao Senhor Jesus, eles percebem que Jesus não está, né, naquele barco onde estavam os discípulos, e eles então percebem onde Jesus vai estar presente, e eles vão buscar, né, estar com Jesus. E quando eles chegam até Jesus, eles falam: mestre, o Senhor chegou aqui, quando o Senhor chegou aqui? E Jesus então percebe a intenção, o propósito daquelas pessoas ali naquele lugar. E ele está dizendo assim: olha, vocês estão me procurando não por causa dos sinais. Vocês estão me procurando por causa, né, das suas necessidades. Vocês estão me procurando por causa do pão que eu havia multiplicado e saciou a fome de vocês. E Jesus então dá como a gente chama, né, nossos pais falavam, um sabão naquele pessoal, né, dá uma chamada de atenção naquele pessoal. Vocês não devem estar trabalhando pelas coisas que perecem. Olha o que diz o texto. Vocês não devem fazer, em verdade vos digo que vocês estão me procurando não por causa dos sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pelaquela que permanece para a vida eterna. Jesus está dando uma chamada aqui nos discípulos. E diante disso, né, diante dessa advertência de Jesus, eles vão fazer uma pergunta que vai ecoar, e ecoa até os nossos dias. Que pergunta é essa? É o que nós lemos aqui no versículo de número 28. Que faremos então para realizarmos as obras de Deus? Nós estamos no culto de missões, um culto missionário, né? E a pergunta dos discípulos é assim: então o que nós devemos fazer para realizarmos as obras do Senhor? Morris Cerullo, uma vez, ele disse que essa resposta está na boca de cada um dos irmãos, né, que buscam a Deus. Porque se nós falarmos assim: eu vou para o hospital, você está executando a obra de Deus. Você falar: eu vou evangelizar ali na rua, você está executando a obra de Deus. O importante é estar fazendo algo para Deus. Mas não foi isso que Jesus disse. O texto não está dizendo isso. Se nós observarmos bem o texto, Jesus ele vai dar uma resposta que eles não imaginavam. Talvez se fosse eu e você nos dias de hoje, nós chegarmos assim: Senhor, o que eu preciso para realizar a obra de Deus? A gente esperaria que Jesus falasse para a gente: olha, invista em missões, vai para os hospitais pregar, vai evangelizar de madrugada aos moradores de rua, né? Vai para as praças, vai fazer isso. Essa era a resposta que nós imaginávamos, pelo menos eu imagino, que eu gostaria de ouvir. Faça isso, faça aquilo, cuide da minha casa. Não importa qual setor, né, que o Senhor nos mandasse fazer, a gente ia fazer, porque entenderíamos que aquilo ali é fazer a obra do Senhor. Mas o texto que nós lemos aqui, Jesus ele vira para os seus discípulos e diz o seguinte, ele vai dizer assim, versículo de número 29, a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que me enviou. Vocês precisam fazer acreditar que Deus me enviou. Vocês precisam reconhecer que eu sou um enviado de Deus. Vocês precisam reconhecer que eu sou filho de Deus. Vocês precisam discernir, entender. E isso aqui foi muito forte para mim, irmãos, porque às vezes está fazendo a obra de Deus, às vezes não está fazendo a vontade de Deus. Tem muita gente fazendo e realizando obras de Deus, mas às vezes não estão fazendo aquilo que na realidade Deus quer, e estão fazendo, muitas vezes, com intenções obscuras.
Mas Jesus não está atrás apenas das pessoas fazerem a sua obra. Jesus quer que você entenda o porquê que você está fazendo esta obra. Jesus está interessado em que você discirna, quem Ele é, qual é o seu propósito. É muito bom estar cantando na igreja, é muito bom fazer parte do conjunto, é muito bom tocar os instrumentos da igreja, é muito bom estar sentado aqui ouvindo, participando, se envolvendo em muitos departamentos, mas às vezes nós não entendemos o real sentido da vinda do Filho de Deus. E aí, irmãos, qualquer vento que vem, por mais que você esteja fazendo a obra de Deus, às vezes você para. Qualquer luta que se levanta, você para. Qualquer provação que vem sobre a sua vida, você para. O irmão levantou. Aquela irmã fez isso. O patrão me mandou embora. Estou desempregado. A situação não está bem. A gente para, porque ainda não entendeu. E aí nós aprendemos, irmãos, que aquelas pessoas estavam ali buscando ao Senhor, não pelo Senhor em si. Ela estava buscando o Senhor para satisfazer as suas necessidades, a sua fome, as suas necessidades pessoais. Ele nos alimentou lá e eu fiquei satisfeito. Então é só continuar com Ele que Ele vai me deixar satisfeito sempre. Não é Ele em si, é o que Ele está fazendo por mim. Porque se o dia que Jesus deixar de fazer, aí eu deixo de segui-lo. Eu vou para outro. Isso aqui me faz recordar do tanque de Betesda. Lembra da passagem do tanque de Betesda? Que as pessoas iam lá e o anjo descia de tempo em tempo e movia as águas. E o primeiro que chegava ali, existe uma multidão de enfermos, aleijados, o primeiro que chegasse ali, Luciano, tocasse nas águas, eram curados. Aquelas pessoas não estavam ali por causa do movimento das águas. Aquelas pessoas ali estavam por causa das suas enfermidades. Porque se elas não tivessem enfermidade, elas não iam ficar ali. Não é verdade? Assim é muitos de nós, irmãos. Às vezes estamos buscando a Jesus, não por Jesus em si, mas porque Ele pode fazer diante de uma necessidade que eu tenho. Mas quando você passa a crer em Jesus, passa a entender quem é Jesus, passa a discernir quem é Jesus, aí o negócio muda. Oh, glória a Deus. Aí o negócio muda, já não é mais as minhas necessidades, é Ele. Aí nós vamos falar como Jó, falou indiretamente para Satanás: eu não sirvo a Deus por aquilo que Deus me dá, eu sirvo a Deus por aquilo que Ele é. Oh, glória a Deus. Se Ele me tirar tudo, eu vou continuar adorando. Se Ele não me der nada, eu vou continuar adorando. Se eu não receber nada da parte de Deus, eu vou continuar adorando. Por quê? Porque ele entendeu que ele já recebeu. Ele já recebeu. Aleluia. Ele já recebeu. É um coração grato. É um coração entendido. O que nós devemos fazer para executarmos as obras de Deus? Oh, aleluia. Aí, Jesus vem dar uma resposta que aos nossos olhos parece ilógica. Porque poderia falar isso que eu falei aqui, faça isso, faça aquilo, vá ali para o metrô, evangeliza. Jesus está dizendo assim: vocês precisam crer que Deus me enviou. Vocês ainda não estão entendendo isso. Irmãos, escute. Eu estava em casa meditando sobre isso. Realizar a obra de Deus não deve ser uma causa. Realizar a obra de Deus é uma consequência. É consequência. Nós não precisamos falar, os irmãos vão fazer a obra de Deus. Para quem entendeu, não precisa mais dizer isso. Não precisa, ele já entende, já sabe o que tem que fazer. Ele já sabe. Eu sei que cada um tem um chamado, eu sei que cada um tem um ministério, eu sei que cada um tem uma área de atuação, mas você não precisa estar alguém falando, você precisa fazer, porque você já entendeu. E para quem já entendeu, isso agora é consequência. Isso passou a ser consequência no reino de Deus. É isso que o Senhor colocou aqui no meu coração.
Você precisa crer que Deus enviou Jesus e a sua palavra deve ser obedecida por Ele. A palavra crer na Bíblia, irmãos, ela tem esse sentido, né? A palavra crer na Bíblia tem um sentido de obediência. A Bíblia diz assim, ó, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. A palavra do Senhor diz assim, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a sua casa. Essa palavra crer, ela está relacionada à obediência. Porque o nosso adversário, ele crê que Deus é o Filho de Deus. Não é verdade? Essa palavra aqui, ela está relacionada a obedecer. Obedecer à sua vontade. Obedecer aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E isso aqui é muito interessante, porque quando nós entendemos o nosso papel no reino de Deus, irmãos, as coisas fluem de uma maneira melhor. O diabo já não tem muita ação sobre as nossas vidas, e aí ele tenta atacar de outras formas. Lembra quando eu disse aqui que às vezes o adversário tem mudado as suas estratégias para nos tentar fazer cair? Quando ele não consegue nos puxar, ele nos empurra, ele nos exalta, né? Ele nos coloca em evidência, ele sopra o nosso nome, e a gente está tão eufórico que a gente acaba caindo. A gente acaba caindo. Nem sempre a humilhação é um sinal de queda, às vezes a exaltação é sinal de queda também. Quem te esquece, agora sou eu, né? Agora eu sou a pessoa, eu sou o cara. E esquecemos. Uma das grandes lições que Jó traz para nós é que ele sabe de onde ele veio. Nu saí do ventre da minha mãe. Nu para... Tem gente, irmão, se lançando de prédio. No tempo do Collor, quando ele segurou o dinheiro, todo mundo, ricos, milionários, com apartamentos próprios na Vera Sulta, perderam não sei quantas granas, estava confiscado. O cara tinha um apartamento daquele que custava 1 milhão, ele se lançou do prédio. Ainda tinha um apartamento, não sei quantos milhões. Mas vê se isso acontece com a gente. Quem sabe onde a gente veio. Se tiver de recomeçar tudo de novo, a gente recomeça. Aleluia. Porque nós temos um Cristo que está ao nosso lado. Nós temos um Cristo que está nos fortalecendo. Aleluia. É o mesmo que nos deu força para conquistar. É o mesmo que vai continuar nos dando força para conquistar. Oh, glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos. A causa aqui, irmãos, é a entrega. A causa aqui é o amor. A causa aqui é a confiança em Deus. É isso que nós precisamos. Fazer a obra do Senhor, isso vai ser consequência depois que você discernir, né, o que é Deus para a sua vida. Nós não precisamos ensinar nós não temos que ensinar apenas que os nossos filhos têm que ir para a igreja. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a amar a Deus. Eles precisam aprender a amar a Deus. E eles aprendem a amar a Deus através de nós. Você pode levar o filho para a igreja, mas se as suas atitudes, se nossas atitudes como pai, eu sei que não é culto da família, mas se as nossas atitudes como os pais não for uma atitude que ama a Deus por aquilo que Deus é, eles vão crescer assim. Ah, minha vida está uma luta. Na mesa, comer, às vezes nem comem mais em mesa, né? A vida está tão corrida que as famílias nem se reúnem mais nas mesas. Isso é tão importante, né? E às vezes as discussões, o filho está pensando, que a gente pensa que os filhos não estão ouvindo, mas está ouvindo. Ah, a luta está muito grande. Ah, Jesus, eu não sei por que ele não faz isso, não faz... Aí, meu pai, o que está acontecendo com meu pai e minha mãe? Eles não servem a Jesus por aquilo que ele é, não? Ou só pelo que ele faz? Os discípulos estavam ali. O que nós precisamos, então? Fala para nós. O que nós precisamos fazer para executarmos, realizarmos a obra de Deus?
Eles estavam pensando, faça isso, faça aquilo outro, vai para ali, vai para lá. Vocês precisam acreditar em mim. Vocês precisam acreditar que Deus me enviou. Vocês estão trabalhando por coisas que perecem. Mas vai vir aí, olha o que o texto diz. O texto é versículo de número 27. Trabalhe não pela comida que se estraga. Esse é o nosso viver diário, não é isso? Trabalhando para comer, comprar para o mercado pela comida que estraga. Esse é o foco daquele povo naquela época. Não que seja errado, né? Mas o nosso foco maior não poderia ser esse. Mas pela que permanece para a vida eterna. Não perca esse foco. É o que Jesus está dizendo. O qual o Filho do Homem dará a vocês. A comida aqui, ó. Chegou. A comida aqui, ó. Ele estava implantando a comida. E qual é a vontade do Senhor? É que você obedeça esta palavra. Se você entendeu quem é Jesus Cristo para a sua vida, obedeça essa palavra. Não vai precisar mais falar assim, olha, eu preciso de alguns irmãos para ir no evangelismo comigo. Você já sabe. Deus já vai tocar no seu coração. Se você estiver disponível, você vai. Porque isso passará a ser uma consequência. Nem todos nós, às vezes, podemos estar no metrô, nem todos nós podemos estar ali, nem todos nós podemos fazer isso. E outros têm uma chamada, outros têm outra, a gente tem disso. Mas tem gente que tem a chamada e não vai, porque ainda não entendeu. Não discerniu. Né? Ofertar para missões deveria ser algo prazeroso. Né? Os judeus, eles enviam seus dízimos para Israel, porque entendem qual é o propósito disso. Né? Eles entendem o propósito disso. Nós cristãos, nós dizimamos e ofertamos porque entendemos qual é o propósito da igreja, o que a igreja faz, para onde vai. Porque entendemos que através das nossas ações, né, o nome do Senhor está sendo glorificado onde a gente não pode fazer. E ofertar é executar a obra de Deus. Mas isso é uma consequência também. Porque eu já entendi o meu papel no reino. Eu já entendi a minha posição neste reino. Ô irmão, eu tenho orado para Deus levantar pessoas ricas aqui na nossa igreja. Tenho orado, Senhor, faz pessoas ricas que entendam o seu propósito, por que Deus está te tornando milionário. Porque às vezes fica milionário e perde a visão. Estava aqui no nosso meio, comendo a coxinha de galinha junto com a gente ali, o frango catupiry e tal. Aí Deus, engrandece, ficou milionário. Aí é só, né? Só vamos, só aqueles restaurantes, Paris 6, Madeiro, o hambúrguer que a gente comia ali na comunidade, não vai nem passar lá. Sem problema nenhum, tem dinheiro para isso, né? Mas não esqueça por que Deus te elevou. Por que Deus te colocou nesta posição? Porque você tem um propósito nesse reino. E quando a gente entende esse propósito, isso fica consequência. Isso é uma questão de consequência, sem precisar fazer um apelo. Irmão, não esquece não. Porque você entendeu o seu papel no reino de Deus e por que Deus está fazendo isso com você. E eu caminho aqui para o término, dizendo o seguinte: e se nós não fizermos a obra de Deus? E se nós não fizermos a obra do Senhor? Se nós não fizermos a obra do Senhor, quem vai prevalecer vai ser a mentira. Se a verdade ela não for divulgada, se a verdade ela não for pregada, nós falamos isso um domingo retrasado, né? Falando sobre acautelai-vos que ninguém vos engane. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Se a gente deixa de fazer aquilo para o qual nós fomos chamados, quem prevalece é o adversário. É o inimigo que ganha terreno. É a mentira que prevalece. Mas quando a verdade é promulgada, aleluia. Quando a verdade ela é pregada, quando a verdade ela é anunciada, a mentira ela sai retirada. Aleluia. Irmão, Satanás só não ainda tomou conta desse mundo porque a igreja do Senhor, como sal da terra e luz do mundo, ainda está aqui. Sal da terra e luz do mundo está aqui. Ainda está aqui. E o pastor Tony de Paula Júnior, ele diz o seguinte:
que o sal, do seu papel é conservar a carne, né? Eu já fui uma vez num retiro lá na ilha de Provetá, em Angra dos Reis, e lá não se tem luz, só se tem um gerador. Agora eu não sei como está, mas há muito tempo atrás tinha um gerador, que era o gerador da Igreja Assembleia de Deus, que tinha na ilha, que quando se ligava, na hora do culto, gerava luz para a ilha toda, para a casa dos irmãos, e era o tempo de luz que tinha, que quando acabava o culto, o pastor desligava o gerador e acabava a luz, né? Era a hora de todo mundo dormir, né? Mas quando tinha luz, tinha ar-condicionado da igreja, banda, não sei se os irmãos conhecem a ilha de Provetá, mas a igreja é quase desse tamanho aqui, o tamanho da igreja lá na ilha, é muito grande. E aí, né, se desligava a luz e ali não tinha geladeira, não tinha essas coisas, tudo era no gelo e no sal. Gelo e sal, quando vinha do barco, vinha de barco. Do outro lado, quando a gente conseguia trazer, mas o gelo não se mantém muito, né? Pegava nos barcos. A maioria dos irmãos da igreja tinha barco de pesca. Então, era o sal. Então, pegava a carne e colocava no sal. E o Otônio, ele disse o seguinte: se você manter aquela carne no sal, você vai impedir aquela carne de apodrecer por um tempo. Por um tempo. Mas se ficar muito tempo ali, ela vai apodrecer. Ela vai segurar por um tempo. Assim é a igreja. A igreja está aqui e ela está impedindo essa terra de apodrecer. Nós somos a resistência nesse mundo. Mas quando a igreja do Senhor for arrebatada, oh glória a Deus, o sal for tirado daqui, irmãos, Deus nos guarde de quem ficar. Aleluia. Vira para o seu irmão e diga: nós não vamos ficar. Nós não vamos ficar. Você está sendo ensinado, você está sendo admoestado para você permanecer perseverando. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E se não fizermos as obras de Deus, as pedras vão clamar. As pedras clamarão. Lucas capítulo 19 diz isso. Mas Jesus respondendo disse: eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Isso era uma forma do Senhor dizer assim, ó: é inevitável calar a minha igreja. Pode vocês tentarem parar ou inibir a igreja de falar ou de pregar de alguma forma, porque essa é a tentativa. Não sei se vocês sabem, mas há um tempo atrás, né, aqui no Rio de Janeiro, eles tentaram entrar com um projeto para impedir a evangelização. Chamavam de assédio religioso. Quando você vai evangelizar alguém, dá um folheto para a palavra de ninguém, e a pessoa é de outra religião, você está assediando aquela pessoa. E aí você poderia ir preso, pagar uma multa e... Você vê como, né? Mas Jesus está dizendo assim, olha, não tem como, é inevitável. As pedras vão clamar. Aleluia, se tentar calar o povo de Deus, o meu povo, as pedras vão clamar. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Se nós não fizermos a obra de Deus, milhares caminharão para o inferno. E Deus, essa conta vai ficar na gente aqui. Olha o que diz o texto aqui de Provérbios 24:11. Livra os que estão destinados à morte, e salva os que são levados para a matança, se os puderes retirar. É como se Deus falasse assim: faça todo o seu esforço. Eu estava numa reunião aqui essa semana passada, e aí um pastor recebeu uma ligação dizendo que uma jovem que estava frequentando a igreja dele há 7 meses, que saiu do tráfico, estava na casa de Deus, buscando ao Senhor, na guerra que tem ali no Quitungo, está tendo uma guerra ali em Cordovil, né? E pegaram esta menina porque ela era do movimento. Tinha uma irmã daqui que ajudou a orar também, não sei quem foi. Aí,
Nós estávamos nessa reunião, aí ele recebeu esse telefonema dizendo que ela estava dentro de um monte de pneu, colocaram ela dentro de um monte de pneu para queimar a menina. É o chamado micro-ondas, né? E aquele pastor ficou muito triste, porque aquela menina estava uma bênção na casa do Senhor. Ela chegou de um jeito e 6 meses ela já estava outra. É isso que Deus faz, né? Ele vai transformando a nossa vida. E aí, eles foram lá para fora, me pediram licença, foram lá para fora, começaram a orar, Senhor, muda essa situação, tu está vendo a sinceridade dela, ela está te buscando e tal. Mas ela pertencia àquele tráfico ali, e tomaram aquela área lá. E aí chegou um telefonema, dizendo assim, olha, chegou para mim aqui que ela está há 6 meses buscando ao Senhor numa igrejinha ali na Assembleia de Deus. Tira ela dali, mas fala para ela sair daqui. Aí ela foi embora, não pôde ficar lá, mas foi embora, para a glória. Há poder na oração. Os irmãos oraram, Senhor, muda isso, muda isso. E a menina, quando chegou, não sei se ela foi para outro estado ou foi para outro município, ela ligou falando, obrigado, pastor, Deus me fez um milagre na minha vida. Eu vou continuar amando esse Deus para sempre. Oh, glória a Deus, fique de pé na presença do Senhor. Aleluia. Milhares estão caminhando para o inferno, como eu e você estava. Como eu e você estávamos. Porque até filho de crente tem que aceitar Jesus. Até filho de crente tem que aceitar Jesus. Então eu e você estávamos caminhando para a matança, para a morte. Muitos aqui estavam no tráfico. Muitos aqui estavam na prostituição. Muitos aqui estavam perdidos sem Deus, fora da rota. E Deus te colocou no caminho para que a sua vida fosse transformada e o nome do Senhor Jesus fosse glorificado através da sua vida. Não esconda isso. Não permita que a sua luz esteja debaixo da sua cama. Deus está te iluminando para você brilhar aonde você estiver. Que você seja a luz no seu trabalho. Que você seja a luz aonde você estiver. E que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado na sua vida. E principalmente dentro da sua casa. Na sua família. Tem alguém aqui que ainda não entregou sua vida para Jesus? Levante a sua mão que eu quero te conhecer. Alguém que está afastado? Tem alguém que ainda não entregou sua vida para Jesus? E gostaria de fazer isso hoje? Todos são servos de Deus, todos são cristãos. Amém. Então nós vamos orar. Vamos orar. Para que o Senhor nos ajude a ter esse discernimento. A amar a Deus acima de todas as coisas. A crer nele, independente das circunstâncias. O que faremos para executar? Vocês precisam crer em mim. Creia que Deus me enviou. Aleluia. E a partir daí, Deus vai te usar aonde Ele tem um chamado na sua vida. Curve a sua cabeça. Querido Deus, estamos aqui diante do Senhor, diante do Teu altar. Nós te agradecemos, Senhor, por este culto missionário. Missões, Senhor, não pode apenas estar no seu coração. Ele nasceu no seu coração, mas precisa estar nos nossos corações também. Ajude a nossa igreja a estar envolvida, comprometida com missões. Oh, meu Deus, missões, diz um certo pastor, o retorno é 100%. E ainda, Senhor, que não tivesse retorno nenhum. Nós já somos o retorno de missões, porque fomos alcançados pelo trabalho de missões. Pai, abençoe a cada um de nós, que cada irmão aqui seja um missionário, que cada irmã aqui seja uma missionária, na sua casa, para os seus vizinhos, na sua rua, Senhor, no seu trabalho, que a luz de cada um de nós possa brilhar,
que continuemos a ser sal nesta terra, a preservar esta carne, este mundo, Senhor, que está apodrecendo, mas estamos conservando ela ainda, Senhor, em uma condição boa ainda, para que vidas ainda sejam resgatadas, porque a qualquer momento o Senhor virá buscar a sua igreja, Senhor, e precisamos estar preparados para este dia. Abençoe, Senhor, todo o teu povo, a cada um de nós, faça de nós um instrumento nas tuas mãos, não nos deixe, Senhor, aleluia, parados, mas que possamos estar no movimento do teu Espírito, para a glória do teu santo nome. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, amada igreja, em nome de Jesus. Pastor Robson.